Eu cresci a ouvir que a África é rica. E é verdade. Mas também cresci a ver o continente empobrecido, dividido e mal governado. Isso sempre me fez perguntar: se temos tudo, por que ainda não somos tudo o que poderíamos ser? Já reparaste que a União Europeia é notícia quase todos os dias, mas a União Africana quase nunca aparece? A Europa fala com uma só voz. A África com 55. A Europa tem moeda única, instituições fortes e políticas que funcionam. A África tem discursos bonitos, promessas repetidas e resultados que quase nunca aparecem. O mais curioso é que a União Europeia, que hoje representa poder, estabilidade e influência, nasceu da destruição, enquanto a União Africana, que nasceu da esperança, vive mergulhada em divisões, conflitos e corrupção. A pergunta é simples: por que uma funciona e a outra não? E o mais, o que é que países como Portugal realmente ganham com a União Europeia? E o que fazem com o dinheiro que recebem? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas. Milhões de mortos, cidades destruídas e uma economia em colapso. Foi então que os líderes decidiram fazer o oposto daquilo que levou o continente à tragédia: unir-se. E em 1951, 6 países, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O objetivo era simples, mas visionário: partilhar recursos, integrar economias e impedir novas guerras. Essa ideia deu origem ao maior projeto de integração da história moderna, a União Europeia. Um bloco com moeda própria, leis comuns, livre circulação e uma visão coletiva de futuro. Hoje, a União Europeia é uma das potências mais estáveis do planeta, com quase 450 milhões de pessoas e uma economia que movimenta trilhões de euros. O segredo do sucesso europeu está na estrutura. Há um parlamento que cria leis, uma comissão que executa políticas, um banco central que controla o euro e um conselho que representa os governos. Mas o verdadeiro pilar está no orçamento comum. Os países mais ricos contribuem mais e os mais pobres recebem apoio para crescer. É um pacto coletivo e é isso que mantém a União viva. Portugal é um exemplo claro de como isso funciona. Quando entrou na União Europeia em 1986, era um país agrícola pobre e com pouca infraestrutura. Mas com os fundos europeus deu um salto. Entre 2014 e 2020, Portugal recebeu mais de 25 mil milhões de euros da União Europeia. Dinheiro usado para estradas, universidades, escolas e programas agrícolas. Mas um problema que o dinheiro não resolve: a má gestão. Portugal melhorou sim, mas continua dependente da ajuda europeia, com salários baixos e jovens a emigrar. A corrupção, projetos mal executados e burocracia. Em resumo, Portugal tem ferramentas, mas ainda não aprendeu a usá-las da melhor forma. Agora olhemos para o outro lado, a União Africana. Criada em 2001, inspirada na União Europeia, nasceu com a promessa de unir o continente, criar uma moeda única, fortalecer o comércio e promover a paz. Mas muito disso ainda não saiu do papel. A União Africana sofre com corrupção, falta de liderança e instabilidade política. Os seus líderes reúnem-se em cúpulas, fazem discursos e assinam resoluções, mas o cidadão comum continua à espera de resultados concretos. Enquanto em Bruxelas muitas decisões viram políticas aplicadas,
Em Addis Abeba, demasiadas decisões perdem-se em processos e resistência nacional. Hoje, só cerca de 15% do comércio africano ocorre entre países africanos. O resto vai para fora do continente, o que mostra a fraca integração econômica regional. Para evitar confusões, é importante separar cargos. Em 2025, o presidente em exercício da União Africana é João Lourenço, presidente de Angola. E o presidente da Comissão da União Africana é Mahmoud Ali, presidente do Djibouti. Mesmo com essa dupla liderança, não vimos reformas estruturais à altura do discurso. Os mecanismos de cumprimento são frágeis. O orçamento é limitado e dependente de doadores. E muitos governos ignoram decisões quando colidem com interesses internos. O problema central continua a ser a responsabilidade interna, corrupção, má gestão e instabilidade. A África tem recursos, juventude e energia, mas falta o essencial: gestão, transparência e vontade política. O passado explica o ponto de partida, o presente é feito de escolhas. A mudança real começará quando deixarmos de culpar o ontem e passarmos a cobrar resultados agora, das instituições da União Africana e, sobretudo, dos governos nacionais. Enquanto isso, a União Europeia continua a mostrar o que é possível quando existe cooperação real e regras que funcionam. Os europeus discutem, discordam e enfrentam crises, mas seguem unidos em torno de um projeto comum. Já a África, mesmo com toda a sua riqueza natural, continua dividida e enfraquecida. E aqui entra novamente Portugal, que vive entre dois mundos. Foi império colonial e hoje é membro da União Europeia e mantém laços com países africanos da CPLP. Mas esses laços são mais históricos do que estratégicos. Portugal beneficia-se da União Europeia e, ao mesmo tempo, recebe milhares de africanos que procuram uma vida melhor. É um reflexo curioso da história. Um antigo império, agora dependente de uma união, e antigas colônias ainda presas a líderes que não as fazem avançar. A União Europeia é a prova de que a união verdadeira gera poder. A União Africana é a prova de que discursos sem ação não constroem progresso. O sonho africano ainda existe, mas vai continuar distante, enquanto os líderes preferirem falar em vez de fazer. A Europa olha para o futuro. A África ainda discute o passado. Mas o primeiro passo para mudar isso é simples: entender que a força de um continente não está nas suas riquezas, mas na forma como gera essas riquezas. Não está no tamanho do território, mas na coragem dos seus líderes. E não está nas promessas feitas em cúpulas internacionais, mas nas decisões tomadas dentro de cada país. O continente africano não precisa de pena, precisa de líderes que sonhem grande e de povos que exijam responsabilidade. O dia em que a África acreditar na sua própria força, esse será o verdadeiro início da União Africana. Se gostaste desta análise, deixa o teu like, comenta o que achas que falta para a África realmente se unir. Inscreva-te no canal. Aqui a gente não fala apenas de países, a gente fala de sistemas, de realidade e de verdades que muita gente prefere ignorar. Até a próxima.